Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Isso do Moro. De hoje vamos comentar um pouco sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos importantes aconteceram, clássicos aconteceram, vitória do Corinthians, que assim, eu diria um pouco surpreendente em cima do São Paulo, devido à classificação na tabela. Santos, finalmente, conseguiu vencer o Bragantino por 2-0. Palmeiras vacilou e empatou com o Remo 1-1. E também o Flamengo venceu o Grêmio por 1-0. Esse resultado é muito importante para esses dois times, principalmente Flamengo e Palmeiras, que vão brigar para o título do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Iniciaremos comentando sobre Corinthians e São Paulo, um jogo que eu não assisti, confesso para vocês, estava preso no jogo de Santos e Bragantino, mas o resultado que o Corinthians teve em cima do São Paulo foi um jogo bem interessante, um resultado bem interessante, né, no caso, e basicamente porque alguns personagens tiveram realmente destaque nesse confronto. O Corinthians abriu o placar com o Ranieri e depois o Luciano empatou, e já teve aquele famoso episódio de não comemorar em cima da bandeirinha, o Luciano dando uma justificativa que eu achei até interessante, do tipo, se o jogo é mano dos caras, no caso é o mano do Corinthians, de onde que ele vai comemorar? Porque não tem aonde. Mas, segundo alguns comentaristas dizem que em cima da bandeirinha não, então não tem muito o que se fazer nesse caso quando a torcida é única. Se tem uma torcida dividida, o que eu acho bem sacanagem nos clássicos paulistas, que poderia ter realmente, você tem a justificativa de, pô, vai comemorar com a sua torcida. Agora, quando o mando é único, o que você faz? Não pode comemorar gol agora? Então realmente fica difícil. Mas São Paulo empatou, depois Mateuzinho conseguiu ampliar a vantagem para o Corinthians e Breno Bidon ampliou mais uma vez. Então o Corinthians em determinado momento estava 3-1 em cima do São Paulo, que conseguiu diminuir com o próprio Mateuzinho gol contra. Então foi um jogo realmente eletrizante. Tudo bem que o gol contra do Mateuzinho já era no momento que o São Paulo não poderia mais vencer ou mesmo empatar o jogo. Acho que foi no finalzinho, então teve aqueles segundos eletrizantes que qualquer torcedor fica com medo. Mas o Corinthians sabe muito bem lidar com esse tipo de pressão, sabe muito bem jogar nesse estilo. O Diniz gosta desse tipo de pressão, então, infelizmente, o torcedor sofre muito, mas o treinador já está acostumado e os jogadores também. Então, essa vitória foi realmente muito importante para o Corinthians nessa briga contra a zona de rebaixamento. Tanto o Corinthians como o Santos estão acisivamente ou com bastante pressão para fugir dessa zona de rebaixamento, e fica realmente difícil quando os dois times vencem. No caso, o Corinthians venceu uma ótima partida em cima do São Paulo, enquanto que o Santos conseguiu vencer também uma ótima partida em cima do Bragantino, dados os resultados anteriores. O jogo foi bem lá e cá, apesar do Corinthians ter sido bem dominante na situação, e com os jogadores principantes. Principantes é foda, jogadores bem atuantes. O Yuri Alberto dessa vez não conseguiu balançar redes, faz um tempinho já que o Yuri não consegue fazer um gol, mas enquanto que o time vença, eu acho que esse é o importante para quem é corintiano. Quem é anti-corintiano, infelizmente lamenta esse tipo de resultado. Eu queria gravar, sabe? Será que eu posso? Tem como? Você vai deixar eu gravar? Não? Coisa linda. Ninguém quer aparecer no vídeo aí? Dá um oi ali na câmera também. Quer não? Então deitei. Deita. Iremos falar agora do Santos e Bragantino, jogo esse que eu assisti. Tenho propriedade para falar sobre isso, além de ser o time que eu torço, é o jogo que eu assisti. Neymar brilhou mais uma vez e, cara, o que o Neymar tem feito para o Santos ultimamente tem sido muito importante. Apesar das polêmicas que normalmente o Neymar acaba se envolvendo, algumas o pessoal caça uns negócios que não faz o menor sentido. Igual da última polêmica envolvendo o nome do Neymar, foi o fato dele estar comendo uma marmita. Sim, o pessoal achou ruim o Neymar tá comendo uma marmita. Segundo eles, um jogador profissional não pode ter aquele tipo de atitude de comer uma marmita. E realmente tá todo mundo formado em nutrição, todo mundo sabe qual que é a tabela nutricional do Neymar, todo mundo sabe o que ele pode e não pode comer. Pô, gente, vai caçar pelo em ovo, né? Vai caçar pelo em ovo. Mas foi uma boa atuação do Santos, teve alguns perigos, mas o Bragantino não conseguiu chegar com tanta efetividade ao gol do Santos, enquanto que o Santos penou em várias situações. Roleiser jogando muito bem, Gabriel Botempo tá também tendo boas atuações,
e o maior diferencial nesse caso foi o Neymar, já que o Cuca entrou com o Neymar na posição diferente de falso 9, e nesse caso ele conseguiu fazer um gol no finalzinho do primeiro tempo, dando assim, tirando talvez a oportunidade do Bragantino empatar logo de cara, porque o Santos é craque nisso, faz gol e 5 minutos depois acaba deixando o time adversário empatar. Nesse caso, fez o gol e o primeiro tempo acabou, então não teve oportunidade do Bragantino conseguir esse tipo de situação. Tentaram no começo do segundo tempo, tá? Mas o Santos conseguiu segurar muito bem. Um jogo que o Gabigol foi pro banco, o Gabriel Brazão não jogou, então foi o Diógenes como titular. Foi uma situação bem interessante, o Cuca tentou fazer alguma coisa de diferente, todo mundo reclamou de Adonis Frias, o zagueiro, atuar como titular, mas foi ele que fez o segundo gol, então eu acho que as críticas que poderiam acontecer em cima do Cuca sobre esse jogador foram totalmente sanadas, nulas, justamente porque o jogador conseguiu fazer um belo de um gol, conseguindo sacramentar talvez a vitória do Santos em cima do Bragantino. Resultado esse muito importante, que joga o Santos para a 15ª colocação, logo acima do Corinthians. Ambos os times estão brigando para fugir da zona de rebaixamento. O mais legal na tabela em si é que está tudo embolado, então basicamente, o Santos, se ele vencer a próxima partida, o Bragantino perder, que tá em sétimo, o Santos passa o Bragantino, só para vocês terem uma noção do quão embolado está o Campeonato Brasileiro. Então, vitórias e derrotas decorrer do caminho são bem importantes. Eu acredito que você evitar as derrotas e conseguir as vitórias é melhor ainda. No caso do Santos, a gente tem que se acostumar com uma situação totalmente desfavorável, que o time já nos acostumou com tudo isso, principalmente os torcedores, já que na Vila Belmiro, que cabe 14 mil pessoas, atualmente, ou mesmo no jogo anterior, foram 6 mil pagantes. Então, a torcida sentiu o mau resultado, a torcida sentiu a má vontade dos jogadores, porque eu coloco assim na cara dos jogadores, não vou ficar cobrando o Cuca ou trocar o Cuca, tudo bem que o Cuca consegue fazer substituições terríveis, mas chega de trocar de técnico, né? Vamos com esse técnico mesmo até o final do ano, para depois a gente pensar em algo melhor, principalmente que nesse ano é ano de eleição e vai ter uma troca de presidente, espero eu, e que o próximo presidente seja melhor do que Marcelo Teixeira, que tem feito as maiores atrocidades com o clube. Em se falando do jogo em si, gostei bastante da atuação do Neymar, achei que ele se movimentou muito bem, achei que ele soube trabalhar muito bem a situação em que ele foi colocado. No caso aqui do esqueminha, tá colocando que o Álvaro Barreal foi falso 9, mas tá errado, foi o Neymar que foi falso 9. E ele conseguiu sim ir pelos lados, fazer bons toques. Eu acho que a ascensão do Roleiser no time do Santos tem sido muito boa, principalmente porque é um jogador de alta qualidade que tem entendido a sua função dentro de campo, que é basicamente buscar tanto o Neymar como o Gabriel Bom Tempo que tem um excelente passe, um excelente controle de bola. Neymar é o diferencial. Tudo que falta pro Santos mesmo seria ter um centroavante goleador. Era para ser o Gabigol, mas o Gabigol ele enfrenta muitos altos e baixos. Tem jogo que ele vai muito bem, só que tem jogo que ele vai muito mal. Então, esse tipo de perspectiva em cima do jogador faz com que ele não seja tanta garantia de realmente de finalização. Ainda mais nos jogos anteriores, ou pelo menos nessa situação em que o Santos vive, nessa tentativa de promover o Neymar para a Copa do Mundo, os jogadores entendem isso, e principalmente o Gabigol, mesmo estando em situação de finalização, ele vai procurar o Neymar para dar uma assistência para poder promover o amigo. Eu acho que se eu estivesse no time do Santos faria a mesma coisa, porque todo mundo entende a necessidade e do porquê o Neymar precisa ir para a Copa do Mundo. Vai ser sua última Copa do Mundo, é um jogador diferencial, por mais que tenha outros jogadores com um porte físico melhor do que ele, no sentido de aguentar correr, marcar e atacar, o diferencial vai vir nos pés do Neymar. Isso acho que não tem nenhuma dúvida. Tanto por isso, eu acredito que o Neymar deva ser convocado para a seleção brasileira. Queria passar rapidamente e comentar sobre Palmeiras e Flamengo, porque basicamente são as duas equipes que vão buscar o título do Campeonato Brasileiro mais uma vez esse ano. A gente já bem sabe que vai ficar na conta dos dois. E o Palmeiras acabou vacilando contra o Remo, empatou com o penúltimo colocado, e por mais que seja fora de casa e por mais que o Remo de vez em quando tenha alguns resultados muito bons, nesse caso foi uma bela de uma vacilada, tá? O Palmeiras deveria sim ter vencido o Remo, mesmo fora de casa, porque esses resultados vão fazer muita diferença no futuro pela briga do título. Já o Flamengo, sendo vice-colocado do Campeonato Brasileiro, fez um bom resultado em cima do Grêmio, venceu a partida e fica a 4 pontos, acredito eu,
do Palmeiras, e isso é uma colocação muito boa, ainda mais o Flamengo, que tem um jogo a menos. Isso faz toda a diferença, e isso faz com que os palmeirenses começam a ter aquele famoso déjà vu, em que o Palmeiras teve grande oportunidade de ganhar o Campeonato Brasileiro ano passado, não aproveitou essa oportunidade, e o Flamengo passou o carreto e superou e foi campeão. E talvez esse ano as coisas podem acontecer novamente, porque a gente percebe que o Palmeiras não consegue ter aquele embalo de sequência de vitórias, enquanto que o Flamengo ganha jogo aqui, ganha jogo ali e do nada belisca a tasca. A tasca não, a taça. Então essa foi a minha análise sobre os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo menos pra mim, os principais. Corinthians teve uma excelente vitória em cima do São Paulo, o Santos teve uma excelente vitória em cima do Bragantino, Palmeiras vacilou em cima do Remo e o Flamengo conseguiu beliscar uma vitória em cima do Grêmio. Essa é a diferença, talvez, de times que realmente vão buscar títulos e times que ameaçam buscar título. No caso, o Palmeiras deveria tomar vergonha na cara e vencer os jogos que deveriam ser mais fáceis, assim como é o do Remo. E o Flamengo sabe muito bem lidar com essa situação e possivelmente vai buscar mais uma vez mais um título do Campeonato Brasileiro. É óbvio que fica um pouco chato saber que tanto o Flamengo como o Palmeiras ficam nessa briga entre os dois para conquistar o título do campeonato, mas fazer o quê? São as duas equipes que têm o melhor elenco, têm a melhor organização, no caso de gestão mesmo de equipe, não tem muito o que se fazer. Se você faz direito a lição de casa, as coisas vão ser realmente muito boas. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!